Greves e protestos convocados por grupos de esquerda e organizações sociais são aguardados nesta segunda-feira em diversas cidades da Argentina. E mais uma série de manifestações contra o presidente Javier Milei. Assunto para ele, nosso editor de internacional, Fabrício Naides. Fabrício, tem a ver ainda com o decretaço que foi rejeitado na última sexta-feira? Também entra um pacote de coisas aí nessa série de protestos marcadas para hoje, Paula. Bom dia para você, Rafael, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os manifestantes devem se reunir em 500 pontos através do país hoje. Essas manifestações que estão previstas para começar com maior intensidade a partir das 10 da manhã, mas que já começa a ter alguns reflexos em Buenos Aires, no trânsito da cidade, por exemplo. Quem tenta acessar o aeroporto, o Aeroparque Jorge Newbery, na zona norte ali da cidade, próximo a Palermo, encontrou dificuldades hoje por conta de uma aglomeração na Costaneira Norte, a avenida que atravessa ali o Aeroparque, dá acesso ao Aeroparque. Um outro ponto também que deve ser cortado pelos manifestantes, deve ser ocupado pelos manifestantes, é a ponte Pueyrredón, que faz o trânsito entre a cidade de Avejaneda, a principal cidade da zona ali suburbana, da periferia de Buenos Aires, até a capital. Esses manifestantes, essas organizações sociais, estão reclamando dois pontos que eles dizem aqui. Primeiro, a grave insegurança alimentar. Eles reclamam da falta de alimentos nos programas de assistência social argentinos. Dizem que aqueles programas de comida popular, o equivalente aqui em São Paulo, que a gente chamaria de Bom Prato, não estão chegando. Mas também há um forte ajuste fiscal, um forte ajuste na economia que tem afetado, sim, a vida da população. As críticas são duras, principalmente contra a ministra do Capital Humano, a Sandra Petovello, que, segundo os manifestantes, é a responsável, então, por esses cortes. Ficou sob a tutela do Ministério de Capital Humano todos esses programas sociais, uma boa parte deles que o governo Javier Milei, desde a campanha no ano passado, havia prometido cortar, inclusive. Essas manifestações acontecem hoje, Paula, e a gente deve aguardar o seguinte: a realização, o cumprimento daquilo que ficou conhecido desde o começo do governo Milei como protocolo anti-piquete, instaurado pela ministra da Segurança Pública, Patrícia Bullrich, e aquela promessa de que as pessoas que forem para as ruas, as pessoas que organizarem manifestações, principalmente aquelas que impedirem o trânsito de outras pessoas, poderão ter seus programas sociais, seus benefícios sociais cortados. As organizações sociais reclamam de uma falta de contato com a Casa Rosada. Já a Casa Rosada diz o seguinte, que uma nova política foi instaurada no governo e que ela tira o intermediário entre o governo e o beneficiário, ou seja, as organizações sociais não estariam mais recebendo para prestar serviços, levando em consideração, segundo agora o governo Milei, que esses benefícios chegam direto na mão de quem precisa. Há uma grande discussão em relação a isso. O decretaço, claro que está incluso nessa pauta, já que ele tem graves consequências no bolso da população, também questões sociais, outros pontos, aluguel, enfim, uma série de questões. A lei ônibus que não passou, a gente sabe que a Argentina vive uma situação econômica gravíssima. Há uma forte preocupação na população, os preços dispararam desde o começo do governo Milei em várias áreas. Então, essa expectativa hoje de 500 pontos de manifestação em todo o país, a gente vai ter muita repercussão ainda nessa segunda-feira, Paula. Não, com certeza. Essa medida de cortar os benefícios da população, caso eles se manifestem, já é uma medida que foi adotada também no fim do ano passado, né? No início do governo de Javier Milei, uma medida que já tinha sido adotada. E me fala só mais uma coisa, Fabrício Naides, que em relação a esse decretaço, estava observando ali, lendo as informações, e o líder da Casa Rosada havia dito que caso esse decretaço não fosse aceito pela Câmara, eles teriam aí um plano B, um plano C para colocar em ordem aí. Isso, exatamente. Depois que o Senado rejeitou o decretaço na semana passada, na quinta-feira à noite, o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, falou que eles têm sim, o executivo argentino tem sim um plano B e um plano C
para o decretaço. Esse decretaço ele precisa ser aprovado em uma das casas do Legislativo. Primeiro ele foi votado no Senado e foi rejeitado. Agora é a Câmara que vai votar, a Câmara dos Deputados que vai votar, mas as expectativas não são boas, porque se não passou no Senado, dificilmente vai passar na Câmara. É um projeto que ele não é extremamente popular, embora o presidente Javier Milei tenha apoio de boa parte da população, o decretaço não é popular porque toca muito, mexe muito no bolso da população e isso vai pesar bastante. E aí, sem a maior parte dos assentos na Câmara, fica difícil para você conseguir essa aprovação. Ainda não se sabe qual é o plano B e o plano C da Casa Rosada em relação ao decretaço, mas a gente vai acabar descobrindo os próximos passos do governo Milei em breve, certamente. Com certeza. Fabrício Naitsky, aqui nos estúdios da Jovem Pan. Daqui a pouco a gente volta, Fabrício. Até mais. Até mais.